Meus irmãos, a paz seja Jesus, boa tarde para vocês. Iniciando mais uma mensagem ao vivo. Estamos ao vivo nessa tarde de sábado. A paz seja Jesus. Que nos faz ter confiança em meio a todas as circunstâncias da nossa vida, tudo dando errado. Que nos pode levar a uma tranquilidade, uma certeza, a uma posição até mesmo de descanso diante dos cenários mais desfavoráveis. Eu acredito à luz da Bíblia que a paz do Senhor, a paz que Ele nos dá, paz / confiança, é o que nos permite viver essa condição privilegiada em meio a uma tribulação. A Bíblia ela tem vários exemplos. Jacó, quando chega em um determinado lugar, a palavra fala que ele passou a noite naquele lugar, o sol já era posto. Ele tomou uma pedra daquele lugar, pôs como seu travesseiro e deitou-se ali. E ele teve um sonho, uma escada era posta na terra, ela tocava a terra dos céus e anjos do Senhor subiam e desciam por ela. Ele ouviu a voz de Deus e ouviu grandes promessas. Aquele homem estava sendo perseguido, tinha uma jura de morte da parte do seu irmão, um juramento. E, no entanto, ele descansa, ele dorme, ele entra numa posição de repouso e de confiança. O Senhor fala com ele, ele chama o nome daquele lugar de Betel ali, ele vive uma grande experiência. Pedro, em Atos 12, a palavra fala que ele era guardado numa prisão e Herodes estava pronto a fazê-lo comparecer perante ele para julgá-lo e o condenar. Ou seja, Pedro estava à véspera da sua morte, no dia da sua condenação e morte. No entanto, esse homem, ele dorme entre dois soldados, ligado com duas cadeias e preso ali naquele cárcere. Ele descansa, ele dorme. O que leva esses homens a tomar uma posição, tomar uma atitude, na verdade, como essa, a entrar numa posição de descanso? O próprio Senhor Jesus, ele em Marcos 4, a partir do versículo 38, a palavra fala que ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, em meio a uma grande tempestade, um grande temporal de vento. E a palavra diz que as ondas subiam por cima do barco, de maneira que já se enchiam. Repousar em meio à tribulação, descansar em meio ao caos, em meio às coisas acontecendo de uma maneira a nos deixar perplexos. Eles não ficaram perplexos, porque sequer estavam conscientes. Esse estado de inconsciência, e aqui é interessante porque nos três casos nós vemos que esses homens dormiram. O Senhor Jesus dormiu, Pedro dormiu e Jacó dormiu. Dormir é isso, é estar inconsciente. Inconsciente às dificuldades, inconsciente às impossibilidades, inconsciente ao cenário desfavorável que se apresenta. Quem dorme não tem ciência do que está acontecendo. Está descansado. Está confiado. Como prosseguir se não com essa paz? Como prosseguir se não com esse nível de confiança em Deus? Eu acredito que não tem como prosseguir numa jornada tão árdua, numa busca tão intensa, se não alcançarmos esse nível de descanso, esse nível de tranquilidade em Deus. Tirando aqui o Senhor Jesus, que como homem, como Deus ali durante o seu ministério, mas pegando dois exemplos de homens, como eu falei, Pedro e Jacó, homens que confiavam no Senhor, mesmo diante da morte, passe a morte iminente, como no caso de Pedro, uma situação de desordem completa na sua vida, tudo dando errado, como no caso de Jacó. Eles estavam confiados, estavam seguros. Eu não sei qual é o tamanho do mar que tem se levantado, as suas ondas e o vento, a força do vento que tem ido contra a tua embarcação, meu irmão. Eu não sei quem te ameaçou, quem te fez juras, prometendo te destruir, como aconteceu com Jacó. Eu não sei qual é o cenário que tem te aprisionado, como aconteceu com Pedro. Limitado as tuas forças, a sua condição, sua possibilidade até mesmo de resolver as coisas. Mas o grande segredo
está no descanso, está em alcançar essa paz, essa convicção, essa certeza, essa confiança de que mesmo diante disso tudo, Deus nos dará um escape, Deus nos dará uma saída, Deus nos retirará, quer seja do mar revolto, quer seja da situação de miséria como vivia Jacó, quer seja da prisão, do cárcere como vivia Pedro. Em todos os casos, a operação de Deus, o escape de Deus, a providência divina não andou atrasada. O relógio da providência divina não foi falho. Deus não abriu mão de abençoar os seus servos. Deus não esqueceu Pedro no cárcere, não esqueceu Jacó no meio daquele deserto. Deus não esqueceu sequer o seu próprio filho, mas o ouviu. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu da sua luta, das suas súplicas, dos teus pedidos, daquilo que você coloca diante dele diariamente. Ele sabe, ele conhece, ele ouve. Ele ouviu na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e hoje é sábado. Ele não deixou de ouvir. Ele sabe como você acordou nesse dia, as suas preocupações, os teus temores, as tuas angústias, as tuas aflições, as dúvidas, os medos, as incertezas, a incredulidade, porque oscilamos. Comum oscilar, e nós oscilamos. Deus conhece, Deus sabe. Jacó tinha uma jornada que deveria ser completa. Ele deveria completar em Deus, e ele completou. Por causa disso, Deus não deixou ele perecer na mão de seu irmão Esaú e nem sucumbir em meio a um deserto que ele tinha que atravessar para chegar até o território da sua família. Pedro tinha todo um projeto de Deus através da vida dele. Havia uma jornada que Pedro deveria percorrer de evangelização, um instrumento na mão de Deus. O Senhor enviou os seus anjos em resposta à oração da igreja. Pedro foi retirado dos grilhões da cadeia. Jesus, ainda que a cruz o aguardasse, a morte o aguardasse, aquele não era o momento. E segundo a sua palavra, o vento e o mar se acalmaram. E aquela tempestade acalmou, se acalmou, se aplacou. Todos eles saíram daquelas circunstâncias, daquela situação. Mas todos eles, em paz, descansaram confiados. Dormiram em meio ao caos. E receberam recompensa pela sua confiança, pela sua fé. Deus te dará uma porta. Deus abrirá uma porta de saída dessa tribulação. Para você poder prosseguir em direção àquilo que é o projeto dele para a sua vida. Como eu falei, todos esses exemplos que eu dei, havia um projeto a se cumprir. Deus abrirá uma porta de saída. O seu fim não é nessa provação, o seu fim não é nessa tribulação que você está vivendo. Mas só tem como prosseguir. Se em paz você confiar e descansar nele. Dormir, ficar inconsciente para tudo aquilo que quer minar a sua fé. Ficar inconsciente para tudo aquilo que quer te impedir de alcançar o milagre de Deus na sua vida. Que o Senhor te abençoe. Peço a vocês que curtam esse vídeo, que compartilhem e comente. A paz do Senhor Jesus.